pessoal, boa noite a todos. Hoje, um problema inédito técnico, a gente não conseguiu fazer o nosso podcast pelo YouTube, mas estamos aqui cumprindo a nossa agenda seguindo nas programações, né? Então, eu vou chamar aqui nossa convidada de hoje, que é a Sandra. Eu vou aguardar vocês irem entrando. E falar sobre amor em terapia, que o assunto de hoje é realmente isso, vem falar de terapia de casal. Oi, Sandra, boa noite. Deu certo! Pois é, tá vendo? A gente tem que ser invencível, não é Nós verdade? é, né? Hã? Nós é. Nós, exatamente, invencível, nada nos para. Não é um problema técnico na internet, no YouTube, que vai parar a gente de fazer o que a gente tem que fazer, não é Seja isso? brasileiro e mãe, a gente é Se imparável. vira! Dá um jeito, né, A Flávia? gente sempre vai dar um jeito para resolver a situação e fazer o que a gente tem que fazer, não é mesmo? Levar nossa mensagem ao mundo. Isso. Então, eu quero agradecer a sua presença hoje, agradecer a sua disponibilidade, porque o tempo é a coisa mais que a gente tem de precioso hoje, né? Então, Concordo. você dar esse tempo para mim, para as pessoas que estão aqui, é precioso demais. Eu tenho que agradecer do fundo do meu coração. Então, eu vou te apresentar, né? Essa é a Sandra Nossa, boa. Sepúlveda, para todo mundo aí conhecer. Ela é psicóloga de pacientes oncológicos, ela é psicóloga sexóloga, ela fala de tantra, ela cuida de pacientes. Olha, essa mulher, ela tem assim um caminhão de ferramenta para ajudar a gente. Então, assim, vamos lá, Sandra. Agora a gente tá aqui para te ouvir, né? Vamos falando aí como quem é essa Sandra tão super poderosa. Como a gente se conheceu? Como você chegou até aqui, hein? É verdade, né, Flavinha? É, Nos conhecemos aí em Orlando. Eu falo aqui de Indaiatuba. Bom, em primeiro lugar, ótima noite, excelente noite para você que está com a gente aqui no ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não foi fácil chegar até aqui, né, Flavinha? não, foi desafiador. Foi uma longa jornada. Era para rolar esse podcast lá em janeiro, né? A Flavinha teve uma série de questões pessoais e depois, para a gente agendar e marcar, não foi fácil. Íamos para o YouTube e eis que não dá certo também no YouTube. Ou seja, você que está aqui ao vivo ou vai assistir no gravado, muito possivelmente essa mensagem é realmente para você. Sem Né, sombra de Flavinha? dúvidas, sem sombra de dúvidas, né? E eu estou aqui para realmente me colocar a serviço e à disposição, com a intenção de que você possa ouvir, seja uma frase, uma dica ou até uma palavra que realmente possa fazer diferença no amor que você sente por você mesmo em primeiro lugar e talvez pelo seu cônjuge, pelo parceiro, pela parceria, ou até em qualquer outro tipo de relação. Porque a gente já sabe, né, Flavinha? Eu não sei se você ouviu essa ou leu sobre a Blue Zones, né? As zonas azuis, que são as 5 zonas de maior número de centenários no mundo. E o que eles chegaram à conclusão é muito interessante, que o preditor número um, gente, para a questão da longevidade e para o bem-estar é relacionamento. Então a gente não está falando de qualquer coisa, não. A gente está falando do preditor número um para a gente ser uma pessoa longeva e saudável. Você sabia disso, Flavinha? Eu não sabia, não tinha esses dados. Eu tô aqui mandando aviãozinho, gente, aproveitem, envia os aviãozinhos pros amigos, convida os amigos para essa live aqui. Eu sei que tem gente que fala, live em Instagram, mas esse assunto realmente é interessante. Olha o que você acabou de falar agora. Eu não tinha esses dados, eu não tinha essa informação. Eu só Uhum. sentia que isso aí faz parte, que traz a gente num lugar bem de muita Sim. saúde emocional e de saúde mental, física e tudo mais. E não é só a questão do relacionamento conjugal, mas é dos relacionamentos, né? A gente diz dentro da psicologia que, na verdade, nós não somos seres racionais, nós somos seres relacionais. A gente se relaciona a todo tempo com todas as coisas.
E esse olhar de como a gente se relaciona e o que a gente tem feito das relações, e a primeira relação que a gente estabelece é com a gente mesmo, realmente é algo que a gente precisa, em algum momento da linha do tempo da nossa vida, realmente parar, olhar e buscar realmente se conhecer mais. De como que a gente funciona, quais são os nossos padrões de controle, quais são as nossas linguagens do amor, quais são as coisas que de fato a gente valoriza e são inegociáveis e que são negociáveis, ou seja, então um tintim ao amor, Flavinha. Saúde! Uhul! E para você que está aí nos assistindo, tintim também. Água é também extremamente necessário para a gente viver feliz. Com certeza. O que mais, Flavinha? O que eu posso dizer mais? Então, olha só, falando em relacionamento, né? A gente ouve falar assim, o que eu sinto também de mim, que os relacionamentos eles estão para nos desafiar e nos ensinar o tempo inteiro, né? Sim, E aí eu vejo hoje em dia muitas pessoas com muitos desafios e descartando os relacionamentos, porque não quer lidar com o desafio, não quer olhar para aquilo, né? é Você que eu acho que que atende no seu consultório, você deve ver muitos casos, né, de pessoas assim que estão desistindo ou resolveram, vamos dar essa última chance, vamos procurar um terapeuta, porque existe uma resistência grande em procurar um terapeuta de casal. sim, eu diria assim, existe uma relação, uma dificuldade, não só. Peraí, que parece que tem um cabelo na minha boca. Não só com relação à terapia de casal, sabe? Mas eu acho que é dentro do processo realmente, inclusive da terapia individual. Tem pessoas que me procuram, me mandam um oi pro WhatsApp e vão me realmente marcar uma consulta 3 anos depois, Sim. 4 anos depois, quando de fato já tentou de tudo pelo meio doméstico, né? Já fiz isso, já fiz aquilo, e realmente olha e diz assim: precisamos de uma ajuda de especialista. Embora o amor seja uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Nós nascemos de uma fusão que não tem outra forma de ser a não ser amorosa, né? O óvulo que se abre para o espermatozoide entrar, e isso já é um ato de receber, já é um ato amoroso. Embora a gente nasça disso, a gente de fato não sabe amar, porque a gente acredita num amor extremamente infantil. E eu brincava com uma paciente hoje dizendo exatamente isso. Às vezes eu olho, né, as empresas, olho os casamentos e parece um jardim de infância. É um monte de gente desejando que o outro me supra, que o outro me entenda, que o outro faça aquilo que eu quero. E é muito difícil se autorresponsabilizar e dizer assim: ó, tá bom, ó, isso eu não tô dando conta. Não, é você que tem que dar conta disso, que eu não dou conta. Então a gente terceiriza, né, coisas que são a nossa obrigação. Por isso que é muito mais fácil desistir do que persistir. É muito mais fácil eu largar, né, entrar no modo fuga, do que de fato ir para um enfrentamento. Mas não é qualquer enfrentamento. É um enfrentamento consciente de que eu tenho sim parte tanto do problema como da solução. A gente acha que a gente tem a parte da solução e o outro é o problema. Aí a gente Sempre. já começa errado, né? A impressão que eu tenho, assim, são muito egos infantilizados, né? As pessoas esqueceu de amadurecer e tá levando, como você falou, o jardim da infância, brincando de casinha, Exatamente. criando E aí expectativa no outro. qualquer coisa frustra. É, E quando a gente frustra, né? Quando a gente tá. E frustração é uma suavidade, é uma suavização da raiva, a gente bota de lado. Não quero mais isso. Isso não me serve. E a gente vai descartando todo mundo. E com todas as possibilidades que a gente tem, graças a Deus, né? Da internet, é, da questão dos contatos online, a gente vai criando um mundo paralelo, em que tudo é idealizado, inclusive a minha foto. Eu posso pôr um filtro e idealizo. E a gente põe um filtro nas relações extremamente ilusório. Então a gente não acaba lidando com a gente como real, porque parece que nunca a gente está bom o suficiente,
E se eu não me sinto bom o suficiente, imagina que eu vou achar que o outro é suficiente para mim. Também não é. Então cria-se uma verdadeira bagunça, uma confusão mental, que o que a gente vê são pessoas altamente carentes e dependentes emocionalmente, né? Então passa uma brisa na relação, olha o que você me fez. Não é olha o que você me fez. Olha como eu tô deixando o que você me fez me atingir. Olha o tamanho do meu amor próprio para eu me questionar e esperar que você valide quem eu sou. Zero Então, é amor por isso, próprio. então é por isso que fica muito complexo. E as pessoas, a partir da pandemia, que agravou o grau de estresse, que agravou o grau de ansiedade, quanto mais medo a gente tem, Flavinha, mais a gente fica no mundo infantil. Então, quanto maior o seu processo de ansiedade, quanto maior o seu processo de estresse, mais vulnerável você tá aí para uma imaturidade. E às vezes a gente aguenta coisas no trabalho, naquilo que a gente está fazendo profissionalmente, e a gente vai para casa com a ilusão de que lá eu vou me bastar. Mas não é o outro que precisa fazer isso pela gente. E é muito complicado a gente entender isso, porque parece que é injusto, né? Parece que sim, se eu amo essa pessoa me ama, ela tem que dar o melhor dela. Sim, mas é também uma pessoa que está enfrentando as coisas dela, as sombras dela, os desafios no trabalho. Ou seja, a gente vai com uma Por expectativa isso não que real. frustra, né? Exato, A expectativa que leva à frustração. Porque exato. você faz Então, algo, imagina algo da sua cabeça, da sua fantasia que a pessoa tem que te dar. E outra, em muitos casos não tem comunicação, a pessoa nem sabe o que você está esperando dela. exatamente. Uma das grandes ferramentas que a gente tem numa questão de casal, e eu acho que isso deveria estar em qualquer cursinho de noivo, é a habilidade de se comunicar. E aí eu peço licença para te fazer uma sugestão, né? Se é que você não sabe, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que é a comunicação não violenta do Marshall. É um livro base para a gente começar realmente a buscar entendimentos, seja a nível do trabalho, seja nos relacionamentos. A comunicação não violenta parte desse princípio. Você está me falando alguma coisa e eu vou falar assim, Flavinha, do que você está me falando, eu estou entendendo isso. É isso mesmo? Porque às vezes a gente acha que está sendo super claro. E nem sempre E na é, verdade né? não estamos. É. Olha lá, tá dando joinha aqui no celular. E na verdade a gente não está. Então faz parte desse processo de comunicação checar se aquela mensagem que você está me enviando é realmente a mensagem que eu estou recebendo. E quando eu digo isso, né, você vai falar assim, não, é isso mesmo, Sandra. Então, Flavinha, quando você me diz isso, eu me sinto dessa forma. Não é que você está me fazendo sentir, é que esta situação proporciona essa visão, esse ângulo para mim, esse nível de julgamento para mim. E aí eu vou para uma postura empática e não competitiva, de querer mostrar que o que eu estou sentindo vale mais do que você está me fazendo sentir ou do que você está sentindo. Então é um livro básico que eu sugiro para todo mundo ler. Inclusive se você realmente não tem relacionamento nenhum, a não ser com você mesmo, que não existe, né? Mas até para você se relacionar com você, é importante a gente usar essa comunicação. Porque dentro da gente existe muitas Sandras, né? Existe também o Existem muitas inside talk, Flávias. né? Blá 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 que você tem aqui, que você fala, será que eu tô É, entendendo isso? é, A gente mesmo precisa se entender, se ouvir. Às vezes a gente não é, para pra se escutar, na é verdade. é. E tem o Rubem Alves, que é um outro autor que eu amo, né? Que ele faz uma metáfora do jogo de tênis para o frescobol. Não sei se você já ouviu essa metáfora, mas é uma metáfora que eu uso para todos os relacionamentos. E ele diz assim: a habilidade da gente de se relacionar não está na nossa oratória, está na nossa escutatória. A gente realmente tem que se tornar hábil de ouvir, mas ouvir com bons ouvidos.
Não é ouvir a partir das pressuposições de que o outro está contra mim. É ouvir realmente de uma postura de vulnerabilidade. O outro também tem as suas dores, o outro também está querendo que dê certo. Mas, né, tem os desafios que são os nossos desafios. Então, é um somar forças e não um medir forças. E isso às vezes é bem complicado a gente colocar nessa postura. Porque às vezes até a pessoa faz terapia, né? Chega toda afoita disso, né? Então vamos lá, vamos, né? Dividir as forças, compartilhar, multiplicar, e o outro tá de fato querendo briga. Então é importante que os dois também estejam no mesmo processo, juntos. Por isso que eu sempre digo: você vai fazer um curso? Leva o teu marido. Você vai fazer um curso? Leva a tua esposa. Porque é importante que vocês bebam da mesma fonte. Porque senão tem muito ruído. E aí fica difícil, né? Fica, Fica mais complicado fica, ainda. Sandra. Eu percebo que eu tenho, atendo algumas pessoas e eu escuto isso. Ah, eu amo buscar autoconhecimento, não sei o quê. Ai, meu marido, ele não aceita, ele não entende, ele acha que isso é bobeira e tal. Isso acaba causando uma tristeza, assim, né? Porque, vamos falar tristeza, não sei se é a palavra certa, mas assim, poxa, eu gostaria que meu marido também estivesse vivendo isso, evoluindo, trabalhando em si, fazendo trabalho interior, né? Porque todo mundo precisa, não existe um ser vivo aqui. Falar, eu não preciso de terapia, eu não preciso de trabalhar com meu autoconhecimento. Não existe isso, Sim. sabe? Você morre e não viu tudo. Se você vê tudo todo Não dia coisa mesmo. diferente, você morre e não viu tudo. Não É. é? Eu acho que é um ato de humildade. Eu acho que é um surrender, sabe? Assim, se Uhum. entregar, abaixar a guarda e falar assim, tá bom, legal, vamos lá então. Tô disposto, se colocar disposto para o trabalho, sabe? O que eu falo para as pessoas é assim: a vida por si só, na minha visão, é terapêutica, porque a vida traz os desafios, e os desafios, ao meu ponto de vista, são escolas, Sim, né? São os nossos sim. professores. Só que o que que acontece quando você faz terapia? É o fermento que você pode põe na reação química, ou seja, aquilo que poderia demorar meses, você resolve em 1 hora. Então você Maravilhoso. ganha aquilo que eu mais tenho de valor, e é o que você começou hoje na live dizendo do nosso tempo, né? A gente economiza tempo. E economizar tempo é o slogan do Instituto Você Merece Viver, mais Mais vida no seu vida. tempo de vida, E terapia é né? mais vida no seu tempo de vida. Justamente. Exatamente. Porque você vai dando conta, vai se liberando, e fala assim, nossa, tô vivendo mais com mais qualidade. Justo. Ai, maravilhoso isso. Obrigada E por aí trazer a esse gente ponto. não é um sobrevivente, a gente se torna um vivente. E a gente se torna, ao se tornar o vivente, a gente se torna realmente responsável pelo nosso autodesenvolvimento. Que eu digo sempre o seguinte: qual que é o nosso propósito na vida? Crescer. Você veio aqui para se tornar melhor, esse é o seu propósito. Se você vai fazer isso na sua vida, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional de área X, ok, mas é um processo de lapidação. E tendo isso, né? Essa amorosidade quando chegam os desafios, porque os desafios são os nossos mestres. Então, se a gente está aqui para crescer, para se desenvolver, quando vem um desafio, não é para você ficar triste nem para você reclamar, é para você ir para a solução. Simples assim, não Não é pra perca sentar na tempo. estrada e chorar, né? Sentar no meio do caminho, emburrar, e também não quero mais. Isso. E se você pode ter um especialista, seja de que área for, que vai te ajudar a encontrar uma solução mais rapidamente, poxa vida, É né? uma, Você está é uma atitude lucrando, inteligente, no né? No mínimo. mínimo, inteligente, né? É interessante quando a gente vê pessoas que resistem, tá patinando no seco e resiste a uma terapia, resiste a se abrir algum processo. Que pena! Tá É, doendo, tá causando danos assim nas famílias, nas amizades, nos relacionamentos todos. E a pessoa não, mas é muito cabeça dura, tem muita gente cabeça dura, infelizmente. por isso que precisa realmente, às vezes, adoecer, né? E É. adoecer seriamente, porque quando a gente não para, o corpo para a gente.
E quando o corpo para, a gente vai ter que tomar alguma atitude, né? Às vezes está tarde demais, mas qualquer mudança é uma mudança muito positiva, porque por pouco que você mude, né? Nós temos um sistema de engrenagens, né? Nós funcionamos como um motor grande com várias engrenagens. Mudou a velocidade, mudou o ritmo de uma engrenagem, você muda todo o sistema. E essa é a nossa autorresponsabilidade. A hora que eu torno o meu lar um lar melhor, sob o ponto de vista de mais harmonia, mais diálogo, né? Mais capacidade de se comunicar para a solução, eu mudo o mundo. Então, a Uhum. minha parte, querendo ou não, ela impacta o mundo inteiro. O que a gente está fazendo agora impacta o mundo inteiro. Por quê? Porque a gente está dividindo aquilo que é um conhecimento. Só que é o que eu falo, né? Conhecimento por si só não tem valor nenhum. Você precisa ir para a prática para Entrar ele na se prática. tornar uma sabedoria. É, E aí sim, você faz, né, a iluminação. Você bota a luz, né? Você não está só com um isqueiro que vai se apagar instantaneamente, mas você está realmente com uma produção que vai permanecer ao longo do tempo. é verdade. Eu aprendi esses dias atrás, num retiro que eu fui, sobre os níveis de experiência, os níveis de aprendizado, né? Na verdade, uma pessoa que é tola, vamos dizer assim, ela aceita qualquer coisa que o outro falou. Ah, aprendi com fulano que contou aquilo. O outro que é, mais ou menos, aprende lendo um livro. Ah, li num livro, tá? Mas ele tá zero de experiência também. Mas quando você vive a experiência e assume aquilo e traz para sua vida, aí você tá realmente consolidando aquele aprendizado, né? Então, a experiência, você se abrir para a experiência é de muito valor. Do que simplesmente eu li no É. livro, assisti um filme, ouvir alguém falar numa palestra. Vai para o campo, vive, experiencia, que aí você vai ter mudança na sua vida, né? Até Quando eu porque mudo, tudo muda, né? Assim? exatamente. Até porque a gente está encarnado, né? Temos um corpo. E esse corpo, ele precisa de uma ação. Então, se só fica numa elaboração, num processo reflexivo, sem uma tomada de decisão e na sequência a ação a partir daquela decisão, realmente você não fecha o ciclo, né? Você é só um livro. Não é de fato um ser que está se movimentando e realmente fazendo a transformação que você acabou de falar. É. É isso mesmo, concordo. É muito interessante. Se a gente fosse falar, se você, como terapeuta, você é psicóloga, você faz terapia com casal, você fala sobre sexologia, você fala sobre tantra, você tem tantos outros lugares aí que você pode ajudar as pessoas. Vamos falar em relacionamento, né, em casal agora nesse momento. Se fosse, se você fosse dar não dica assim, uma receita para a pessoa começar a olhar para isso de uma forma melhor. Quais seriam as coisas que você indica fazer? Buscar, como a gente falou do comunicação, você falou um pouquinho sobre as linguagens de amor, que eu acho sensacional. Quais são os primeiros passos? Porque tem gente se matando aí porque não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. O primeiro passo para qualquer coisa e para relacionamento também é saber onde você está. Para saber onde você está, você precisa ter uma noção de quem você é, né? Porque senão você não vai saber onde você está dentro da questão. Então, é saber dentro do que está acontecendo. Eu sempre peço para os casais fazerem uma listinha muito simples, que é o gosto e faço. Hum, Então, o que você gosta e faz? Eu primeiro. O que eu gosto e não faço? O que eu não gosto e faço? E o que eu não faço e não gosto? Ou seja, gosto e faço, gosto e não faço, gosto e faço. Não, me confundi toda. Peraí, deixa eu. Um minuto de pausa, porque a pessoa se confundiu. Gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, e não gosto e não faço. São 4 quadrantes que você vai pôr da sua vida, sob o aspecto afetivo. Por exemplo, eu gosto e faço, que é caminhar junto no final da tarde. Eu não gosto e faço, que é de fato ir no supermercado.
você vai tendo noção de onde você está. E depois você vai fazer isso com relação ao outro. O que que você gosta e ele faz? Ou ela faz? O que que você não gosta e ela ou ele faz? Porque aí você vai mapeando o quanto você está abrindo mão das coisas e o quanto tem coisas ali que são negociáveis e coisas que são inegociáveis. E a gente aprende a escolher as nossas batalhas. Amei, eu Você vou não fazer essa vai lista. batalhar, você não vai batalhar por coisas que são coisas que não valem a pena, que são negociáveis. Agora, aquilo que é inegociável, vale a pena você batalhar. Então você começa a filtrar que guerras que você quer travar. Seja com você mesmo, dentro de você, né? Porque de repente você descobre fazendo muito mais coisa que não você não gosta e fazendo poucas coisas que você gosta, e que guerras você quer travar para discutir a relação. Pode ser que você descubra que é inegociável para você a questão financeira. Para você, você pode descobrir que é inegociável você guardar um dinheirinho para você se sentir seguro. E de repente isso não é para o outro. Então, como é que nós podemos chegar a um senso comum? Não é o que você vai fazer, nem o que o outro vai fazer. É o que nós podemos decidir para preservar isso que é inegociável para mim e que talvez para você não seja, né? Quem que vai ser o guardião dessa estrutura que é inegociável? Se para mim é inegociável, de fato, guardar um dinheirinho, talvez a gente chegue à conclusão no relacionamento que ok, então eu vou fazer o saving para nós de tanto. E você me ajuda a fazer qual que é o valor que dá conta da gente guardar. Nem que seja R$ 100, nem que seja US$ 10, sei lá. X, não importa. Porque quando você vai para uma atitude, uma ação concreta, não é o valor, mas é a ação que vai contar. E isso muda tudo. Olha só que maravilha. O que você acha, Flavinha? Maravilhoso. Eu nunca fiz esse mapeamento, eu vou fazer hoje. Eu vou convidar meu marido para fazer também. Faça, Ele disse que amanhã faça você com você primeiro. vou fazer E comigo. depois faça com ele, né, na relação do que eu gosto e ele faz ou não faz, e Aham. faça ele pedir para fazer o mesmo. E depois vocês fizerem, marca aquilo que realmente é algo que é prioridade, que a gente chama de inegociável. Maravilhoso. E é esse Gente, ponto que a gente vai olhar. anotem essa lista. Vocês não ouviram, depois vocês voltam esse pedacinho da live, porque é extremamente importante. Você vai escolher os seus difíceis, os seus inegociáveis. Exatamente. E ele também, e aí vocês vão entrar num acordo. Ah, sensacional. Exatamente. Essa E foi a aí primeira dica. a gente limpa muito dos conflitos. Ó, E aí, se limpando dos conflitos, é mais fácil se conectar. sim. Porque aí são coisas, às vezes são coisas fáceis de ajustar, e aí fica os dois na picuinha, né? Fulano faz aquilo, me irrita. Nada, fica não sei o quê. Ai, eu tenho que fazer isso que sabe. Vira criança, né? Brigando por causa do brinquedo, brigando por Exatamente. causa do espaço. Quando você deixar Exatamente. claro o que você gosta, o que você não gosta, o que você abre mão, o que você não abre mão, fica muito mais maduro, né? E fica claro, assim. Você põe um Exato. painel. Todo mundo está vendo e todo mundo está sabendo exatamente para que Isso direção é nós estamos uma indo. comunicação assertiva, Justamente. É né? muito Comunicação que a gente fala. interessante, sim, é muito interessante porque no consultório eu peço para as pessoas fazerem e depois para trocarem, né? Uhum. Escolherem aquilo que é mais importante. E aí eu pergunto, né? Vamos supor pro homem. Isso que a sua esposa, no casal heterossexual, isso que a sua esposa está pedindo inegociável, é possível para você? Sim. E aí eu inverto. Isso que ele está pedindo para você é possível? Ela fala sim. Então, beleza. O que que vocês vão focar? É nisso. Por quê? Porque é a lei de Pareto, né? O que que é? 80% das coisas são 20%. O que que a gente está peneirando? Quais os 20%? Porque senão a gente fica dando muito tiro. Verdade. E às vezes não acerta o alvo, porque já se está desse jeito, Já tá. né? Cansa, né? Cansa muito.
E é interessante, porque a hora que a gente alinha aqui em cima, que é o mesmo objetivo, né? Os dois vêm da mesma coisa, a gente alinha aqui embaixo. E a gente forma o triângulo, né? Uau! E aí, e essa é a potência. Porque senão a gente está num quadrado, cada um está andando numa direção. E aqui se junta, mas não tem a união aqui. Então a gente precisa de um ponto de vista similar para unir forças. Eu tô te vendo, você tá me vendo, é isso que eu preciso. E você me confirmou que eu realmente você se compromete com aquilo que é necessário para mim. Beleza, de ambas as partes, novamente a gente tem um alinhamento. E o alinhamento promove uma conexão. Nossa. E aí promove um relacionamento mais leve, né? Traz leveza, Sim, porque você já sabe qual sim. é o que você tem que fazer, você vai estar atento, o outro também sabe qual é a lição de casa dele, tudo Sim. fica melhor. E Até promove. o relacionamento amoroso, né, íntimo, melhora também. Sim, porque é o que eu sempre digo, né? Para uma questão de uma intimidade, né? Num relacionamento, num casamento, um relacionamento conjugal, a mulher precisa estar bem. E o homem não necessariamente. O homem está bem a partir de um relacionamento íntimo. É Então, diferente, quando né? a gente se sente naquilo que é mais importante para a questão do gênero feminino, que é a segurança, quando a gente se sente segura, a gente se abre. E automaticamente a gente se torna disponível para receber o outro. Então, é importante? É muito importante. E dentro desse alinhamento, o que que acaba acontecendo? Eu me comprometi com aquele negociável do meu marido. Quando eu não consigo dar conta daquilo, eu consigo pedir perdão. Porque foi um comprometimento que eu fiz, não foi, ninguém está me obrigando. Eu disse que eu dava conta. Então, se eu não dou conta, de quem que está sendo a falha? É minha. Então, cabe a mim o quê? Ó, não dei conta, né? Me desculpe, me perdoe, sinto muito. E a outra questão é, como é que eu posso reparar isso? O que eu posso fazer para realmente demonstrar que realmente eu quero caminhar junto? É. Abre um espaço de humildade, de vulnerabilidade também, né? Porque você vai reconhecer, falando, não dei conta, desculpa, como que eu posso fazer para reparar? Isso faz parte, né? Porque muita gente com ego muito crescido não admite nunca que errou, que esqueceu, que falhou, que. E aí é complicado. E aí vem o apontar os dedos, né? Porque você fez isso pra mim, porque você não sei o que lá, porque você não sei o que lá. E realmente, qual que é a postura mais natural? Ou a gente se finge de morto, né? Nem ouve o que a pessoa tá dizendo, entra num ouvido e sai no outro. Ou a gente começa a se defender. Não, não é bem assim, mas e você também? E naquele dia, você lembra que foi? Ou seja, você já se perdeu o objetivo, que é a solução, e não levantamento de problema. Levantamento de problema é fácil fazer, né? Criança faz. Agora é o adulto que vem dar a solução. É adulto que vem e faz a intermediação daquele conflito, daquele confronto. Então é preciso a gente realmente ter uma postura adulta. Então, parte do processo de terapia, né? E hoje o título dessa live é Amor em Terapia, é de fato a gente assumir o nosso lugar, a nossa responsabilidade e realmente cumprir com aquilo que é nossa responsabilidade. É um dos assuntos mais polêmicos, né, Flavinha, e que é uma grande procura dentro do consultório, e é um dos meus nichos, é a questão da traição. Hum, E uma das coisas que mais chocam os casais é que eu digo assim: os dois são responsáveis pela traição. também Um acho. é culpado, um é culpado, um errou. Mas existe uma responsabilidade que é compartilhada. Por quê? Porque muito possivelmente existia uma desconexão. Com E o certeza. outro se perdeu e realmente errou quando ele descumpriu um acordo de confiança. Então existe sim um culpado, 100%, mas existe duas pessoas que têm 50% de responsabilidade cada uma. Então não é para se fazer de vítima, mas é para olhar e dizer qual que é a minha parte que colaborou para tudo isso. Isso não choca os casais quando você fala isso na cara dos dois? Totalmente.
Totalmente. Eu fico Mas imaginando a cara das pessoas. quando eu começo a dizer, a gente não está aqui num processo de condenação. Até porque se uma pessoa está em processo terapêutico com essa dor, é porque ela quer acertar. Né? Porque senão já separa, já vai cada um para um lado, não precisa de terapia. Então, se a gente está querendo realmente entrar numa comunhão, numa conexão, é preciso entender qual é a minha parte. Porque pode ser que eu tenha sido negligente, pode ser que eu tenha sido ausente, pode ser que eu estou voltada demais à minha família de origem, pode ser que eu estou vivendo só em família e esqueci do casal. Qual dor que a minha postura ou as minhas atitudes estão provocando no outro? E não adianta você dizer, eu sou assim porque o outro é assim. Não, para com isso, Chama a né? Porque assim a responsabilidade no gente. peito. Exatamente, assim é uma transferência. Se é para transferir, ok, você é uma criança que nunca fez nada na vida. O mundo é cruel e sempre te faz sofrer. Para, né? Não devia nem ter Então, casado, inclusive, porque criança não casa. Flavinha, o que eu estou dizendo de uma outra maneira, daquilo que a gente falava que poucas pessoas acabam chegando na terapia, é que para até ir para uma terapia eu tenho que ter um nível mínimo de maturidade. Verdade. É Porque verdade. Não senão eu não vai. fico. Uhum. É Se, verdade. se Porque eu tô vai na ter muito postura, confronto, né, Sandra? Terapia não é gostosinho. na Você não vai lá pro verdade, terapeuta passar assim, a mão na sua cabeça. se você vai para um processo terapêutico como vítima, Hum, você não vai ter resultado. Você vai achar que o psicólogo não deu conta, que ele é muito fraco, que ele é muito chato, que ele é muito assado, ou que ele está puxando o pepino para alguém. Por quê? Porque a postura de vítima é o quê? Eu não fiz nada, a culpa não é minha, é sua. A vítima é essa. Eu só tô ruim porque ele me trata mal. Eu só sou assim porque ela me trata como se eu fosse um banana. Opa, você já atraiu esta pessoa, porque essa postura possivelmente você já tem, senão não exatamente. encaixa, Você já né? traiu lá no começo. Vocês estão com a energia trocada, a mulher com muita energia masculina, o homem com muita energia feminina. Né? Se atraíram, porque o Yin e Yang não se misturam, se atraem. E aí, Ju- porque agora, fala, agora. E aí, tá tudo certo? Agora, quando a pessoa se encontra, dá conta depois de um tempo, nossa, eu acho que eu tô dentro de um relacionamento narcisista. Aí é diferente. De certa forma, ela também atraiu, mas ela precisa tomar uma postura diferente. Na verdade, ela já atrai um narcisista por uma postura de De vítima. submissão. É a típica pessoa que é a boazinha. Hum, A gente tem alguns padrões de controle, né, que nós operamos nas nossas relações. E esse padrão de controle que mais atrai um padrão de controle narcisista, porque existe assim uma personalidade narcisista, é uma coisa, é uma disfunção, é um problema, vamos colocar assim. Mas existe um padrão de controle narcisista. Não é uma hum, personalidade, mas é uma forma que eu tenho de me defender. E aí fica muito confuso. Muitas pessoas chegam e dizem, eu acho que eu tô com um narcisista. A gente vai ver, não é de fato uma personalidade narcisista, mas é uma pessoa que usa defesas do narcisista. O que que é? Não fui eu, ó, você tá louca, que isso? Né? Sempre acusando o outro. Isso é uma forma de controle. E as pessoas que têm uma forma de controle da vítima, da coitadinho, quero agradar sempre, acabam atraindo uma outra pessoa que funciona dentro disso, de apontar o dedo e dizer sempre que é por você. Olha o que você fez. Tava tudo bem até agora. Agora a você culpa é entra com essa cara sua. feia. Olha só, estragou tudo. Nem tem mais vontade de comer. É uma pessoa narcisista? Talvez sim, mas pode ser que não. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas que a gente escuta dentro da internet, das coisas que a gente lê. Por quê? Porque não é só isso, existem muitas graduações. Então, para a gente julgar e rotular uma pessoa, é muito sério isso. E especialmente se você vai fazer isso. Ai, também, olha só, eu convivo com um narcisista. E aí você tá de novo no padrão da vítima, porque você tá botando a culpa no outro, né? Então, pera Aham. lá. Tá, você tá com
narcisista. Ok, vamos supor que isso esteja correto. O que que te atrai no narcisista? Dentro da sua história, quem que tinha esse comportamento lá atrás que você aprendeu? O que que estar com narcisista que vai sempre na frente e te protege da vida? O quanto esse lugar é confortável para você? Porque a partir do momento que você entende o que rola dentro, fica muito fácil lidar com o narcisista. Porque não se trata do outro, se trata de você permitir. Mas se você está permitindo, não é porque você é idiota, masoquista. É porque tem algumas coisas aí dentro que precisam ser vistas. Para você arranjar outras formas, talvez, de se proteger, de se relacionar, de se validar. Então, É verdade. Muita gente não cuidado. enxerga o seu próprio valor, né? E aí, A maioria, né, a Flavinha? maioria, a maioria. A maioria. Infelizmente, né? E tanto que, que acha que ser bonzinho é o legal, né? Não tem nada a ver. E aí É, entra no papel de bonzinho, bonzinho, bonzinho e atrai essas coisas. E não sabe sair desse lugar. É difícil. As pessoas precisam realmente se olhar e se cuidar, se conhecer. É muito é. sério isso, né? Bom, vamos lá. Isso. Gostei da primeira dica, arrasou da tabelinha. Vamos para a próxima. A linguagem do amor. Eu acho que é uma das Aquele coisas mais livrinho é importantes. sensacional, né? Sim, e é legal o livro porque ele tem um teste. Uhum, Mas aí acontece o seguinte: a maioria das mulheres são mais conectadas ao autoconhecimento do que os homens, uhum. né? Você é uma pessoa dessa área do desenvolvimento. Tem mais mulher ou tem mais homem? Tem mais mulher. É. Por quê? Porque nós somos seres mais emocionais, né? A gente tem todos os nossos órgãos internos, os órgãos genitais. Então, para nós, tudo é muito misterioso. Para o homem é muito fácil. É só olhar e saber. A gente não. A gente não tem dessa. O homem, o mês inteirinho, ele passa com a mesma quantidade de hormônio de testosterona. Nossa, a gente é uma Nós, montanha-russa. cada dia um. Então, aquela música que fala mulher de fases, cara, é isso mesmo. Então, é natural que a gente precise mais mergulhar dentro disso, porque nós somos uma incógnita até para nós mesmos. Às vezes a gente está mal-humorado, a gente não sabe do que é. E aí eu sempre pergunto: que período do ciclo menstrual você tá? Nossa, tô de TPM. A pessoa tá tão desconectada do próprio corpo que nem sabe disso. Então, quando a gente está dentro da linguagem do amor, eu digo o seguinte: ó, é natural que você vai achar o livro fantástico. E aí, por favor, não pega e diz assim, amor, lê esse livro, porque ele vai falar assim, hã? Daí você fala, ah, tá bom, você não quer ler? Então vai só no final e faz o teste. Também não faz isso, criatura. Homem, você tem que atiçar a curiosidade. Se Começa contando a Se você fala história. assim, eu estou em dúvida aqui se você prefere um presente de uma massagem ou um presente daquela bola que você está querendo para jogar o seu tênis. E fala, mas por que que você está pensando isso? Então, eu estou lendo um livro aqui tão interessante, mas você não pode ler, tá? Você não pode ler, porque tem muita dica aqui para você. Se você diz isso, você atiçou o principal, a curiosidade. A E curiosidade. o autointeresse, porque se a mulher quer segurança, o que que o homem quer? Validação. Ele precisa ser o tal, ele precisa estar com a força. Por quê? Porque é isso do gênero masculino, é isso quando a gente fala do arquétipo masculino. Então, se você dá para ele esse fator de curiosidade, ele não pode sair perdendo, ele não pode não ter a informação. Ele é competitivo também, né? O homem é Exatamente. bem competitivo. Falei, como assim não posso saber que você tá Exatamente. lendo? Que história é essa? Que livro é esse? E aí você fala, você não pode fazer esse teste no final, tá? Então, é assim, é usar dessas estratégias que a gente já sabe que funciona para de fato ter o resultado que a gente quer. Agora a gente trata o homem como se fosse uma mulher. Se você fala isso para uma mulher, cara, Flavinha, eu li um livro que fala um tal de linguagem do amor, você já leu?
Você vai falar assim, não. Você vai falar assim, deixa eu ver, quem é o autor? Onde que eu compro? Porque mulher é assim. Homem não. Homem, se não tiver uma utilidade para ele, que seja até da curiosidade disso, ele não vai perder o tempo dele. Ele funciona diferente da mulher. Busca outra coisa. Por quê? Porque lá nos primórdios o homem tinha que caçar. Então ele tinha que ficar quieto por um longo período, só mirando ali na presa. Por quê? Porque dependia da comida. A mulher não. A mulher estava no campo, arrancando raízes, cuidando das crianças, olhando para ver se não tinha nenhum predador, conversando uma com a outra no sistema, só de olhar já sabia o que estava acontecendo. Ou seja, nosso cérebro ele tem realmente um funcionamento diferente. Até o peso do cérebro masculino e do cérebro feminino é diferente. Por quê? Porque realmente tem funcionalidades diferentes. O hormônio, né, também implica em funcionalidades diferentes. Então, nós somos diferentes? Somos. Mas isso não quer dizer que é menos, mais, pior, melhor. Quer dizer que nós, se a gente se une, realmente a gente faz um todo. Porque nós somos diferentes. Eu acho que se a mulher começar a insistir em querer que o homem seja tão sensível quanto ela, com tanta intuição quanto ela, acaba querendo tirar o homem do lugar dele de homem, né? Exato. Acaba forçando, daqui a pouco, você fala assim, bom, mas cadê o marido que eu tinha? Cadê o homem da casa? Né? Sai do lugar que deveria estar, vamos dizer assim. Ai, mas ele é bruto, ele é estúpido, isso aqui. É, homem é assim mesmo. Você, né? Você vai ter que. Senão a gente ouve muita reclamação. Ou a mulher que irrita de tão bonzinho que o homem é. Eu já vi essa reclamação também. É, na verdade, aquela. Irrita porque eu não consigo nem brigar, porque eu tento brigar e não briga, de tão bonzinho que ele é. E todo mundo fica falando pra mim, ele é bonzinho. Eu falo, ah, meu Fica com Deus. ele, você não vai encontrar outro. É muito É, engraçado isso. é a Mas história do esse. nunca tá bom, né? É, Porque a gente espera o quê? Foram felizes para sempre. É mas é o esse o conto nosso de fadas da, ideário. da, da, da Disney. É, Também infantil, né? Porque não existe. Também sim. infantil. Mas E tem sempre. esse. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar do conto de fada, tem sempre o Salvador. Então a gente fica esperando que o homem realmente faça isso. É, que venha de fora, né? Também. Nunca olha pra eu vou me salvar desse negócio, não. Vai vir de fora, vai vir um Salvador, vai vir o príncipe encantado, Sim. né? Aquela história toda. Mas é sensacional. Eu li esse livro, Cinco Linguagens de Amor. E aí eu comecei empolgadamente a contar pro meu marido, olha, olha só, não sei o quê. E ele ficou curioso. Eu não mandei ele ler, mas ele falou assim, ah, eu vou ler. Ele leu. E depois que a gente leu esse livro, melhorou, assim, absurdamente o nosso relacionamento. Porque a minha linguagem de amor é serviço. E a dele é qualidade de tempo. Ele queria sentar, que eu ficasse sentadinho olhando pra cara dele. E eu com mil coisas pra fazer. E não tinha atitude dele vir me ajudar. Um caos. Daí agora a gente sabe qual é um do outro, e a gente já observa dos filhos, daí começa a entregar o amor na linguagem certa. A gente é tão lindo, é tão simples e tão mais leve, né? E outra, quando você sabe a linguagem do amor, você sabe qual é o interruptor. Eu estava falando com um casal hoje. Qual que é o interruptor? Porque aí ela fica de bico, aí ela fica brava, fica no ranço, demora dias para ela passar. E eu dizia, qual que é aquilo que vai ser tipo interruptor? Eu desliguei. O que que é? Nela é palavra de afirmação. E eu falei para ele, quanto tempo faz que você não dá um elogio? Olha. Por quê? Porque se eu tenho como prioridade, né? Todos nós temos as 5 linguagens, mas a Uhum, gente tem prioridades, uhum. né? As mais É fortes, essa, é. é. Ela tem como palavras de afirmação e ele tem como tempo de qualidade. Quais são as 5 linguagens do amor, para quem nunca leu, né, o livro? É. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e toque, né? São as 5 linguagens que são determinadas. Isso é assim mesmo? Não. Isso é a leitura de uma teoria que cabe muito nos relacionamentos, né?
E é uma teoria, inclusive, recente. Quando eu me formei, nem se dizia sobre isso. Mas, enfim. Então, quando eu sei qual é a linguagem do amor daquela pessoa que eu estou, seja o filho, seja o marido, quando a pessoa está tretando com a gente, ou quando está muito chateada, é aquela linguagem do amor que eu tenho que usar. Então não adianta ele chegar para ela com um ramalhete gigante de flor e não tiver um cartãozinho dizendo eu te amo. Me perdoe, porque a flor não vai falar com ela. O que vai falar com ela é aquilo que ela vai escutar, que entende ela, que é como se fosse um elogio, como se fosse uma validação. Ó, tô te vendo, né? Você tá grávida, mas você continua linda, né? Eu quero ter a minha mulher para sempre, não importa. Mas é isso que vai desacionar o outro. Agora, muita gente está falando com uma pessoa que é extremamente, por exemplo, que é atos de serviço, a primeira linguagem do amor. O que que é atos de serviço? É fazer as coisas. Aí veio um casal e disse assim: Ah, eu faço, Sandra, quando ela pede, eu faço, então eu estou cumprindo a linguagem. Não, querido. Quem tem atos de serviço não pode pedir, porque se pediu, já não tem mais Já valor. irritou! Já irritou, já passou do limite, assim, entendeu? A pessoa tem que adivinhar. É só observar. Se a pessoa tá ocupada, eu falo de mim, da minha experiência com meu marido. Quando eu começo a mexer na cozinha, assim, limpar, daqui a pouco já vem ele, já passa beco, já passa. Ele já me ajuda. Eu não peço, mas não precisa mais pedir. Porque antes eu ficava assim, eu tenho tudo isso pra fazer, ele tá sentado no sofá. Aquilo ia me irritando. Ah, mas você não pediu? Eu falei, não precisa pedir, não tá óbvio que eu preciso de ajuda? É desse jeito. Então, daí você tem que dizer para ele: Ó, para mim, atos de serviço que me irrita profundamente, sei lá, é a louça em cima da pia. É ter que tirar o lixo. Ou é ter que ir no supermercado. Eu posso dividir isso com você? Pode. Aí o que que você tem que fazer? Então tá. Então, terça, quarta e quinta, ou a louça do jantar e a louça do almoço, você precisa delimitar. Especialmente se você for mulher e ele é homem, porque o homem é muito prático. Se você fala, minha linguagem do amor é que são atos de serviço, e para mim o mais importante do serviço de casa é não deixar a pia ok cheia de louça, aí o homem vai olhar e dizer assim: ah, hoje não tem louça. Ele não vai ter a perspectiva de tempo, porque é prático, é assim, é com pensamento abstrato, parece português. Ele não vai amanhã lembrar? Nossa, olha só, a pia tá cheia. Ela me disse que era para, né? A linguagem do amor era atos de serviço e ela gostaria da pia. Ah, então deixa eu fazer. Não vai. Você precisa dizer. Se a sua linguagem é presentes, por favor, diga para ele: Olha, eu gosto de um buquê de rosa. Então, vai chegando perto do teu aniversário, você vai dizendo assim: tô sentindo cheiro de rosa. Você dá Olha, tem homem dicas, que nem dando dica não cai a facilita. ficha, Sandra. A Amanda escreveu aqui, pra gente é sempre óbvio. É, Amandinha, pra gente é óbvio, mas pra eles tem que desenhar, né? Tem Tem que que ser muito desenhar, específico. tem tem que ser Tem que específico. ter cronograma, tem que estar ali visível. Por quê? É o que a gente fala. Pede para um homem ir num shopping. Antes deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está falando dessas coisas, a gente está falando da maioria das pessoas. É claro que tem exceções, Uhum, né? Mas toda a teoria é baseada nas regras, na maioria, e não nas exceções. Então a gente está falando pelas exceções. Pelas regras. Dentro das regras, quando um homem vai para um shopping, ele faz um caminho muito delimitado para o lugar que ele precisa comprar aquilo que tem que comprar. A mulher não. A mulher a gente faz um mapeamento, é um zigue-zague. E às vezes ela esquece de comprar aquilo que ela foi comprar. é bem comum isso. Mas chega cheia de coisa, porque viu um monte de coisa. O homem não tem isso. Se ele vai para o shopping para comprar um tênis, ele sai com o tênis. Ah, mas você não viu tal coisa para fulano? Você nem lembrou que tinha tal coisa para comprar? Não, eu fui lá ver o tênis. É no alvo, direto no alvo, né? Exatamente. Então, quando você tem a linguagem do amor, o que eu quero dizer é: não basta você reconhecer qual é a linguagem do amor. Você precisa saber como você vai utilizar no cotidiano. Porque senão é mais uma informação
que viram nada. Uhum. Então, assim, como é que eu vou usar isso no meu dia? Como é que eu desacelero a partir dessa linguagem do amor da pessoa? Poxa, a pessoa chegou super estressada. Você não vai. É um homem que tem a linguagem do amor, toque físico. Não vai você que tem palavras de afirmação dizer, não, você consegue. O cara não tá nem aí. Agora você fala assim, deita aqui na cama, Você deixa eu quer te uma fazer uma massagem massagem? no pé. Você desengatilhou o cara levanta outro e pensa assim, você é a mulher da minha vida. Por quê? Porque você atendeu prontamente a necessidade. Exatamente. Ah, é muito lindo isso. Olha só, a Laura escreveu, nós também. Se prestarmos atenção, podemos transformar a relação em milagre, pois eles valorizam. Exatamente. A gente pode mesmo transformar qualquer coisa em milagre. A gente tem que prestar atenção. A gente Então, o que eu quero precisa. dizer para fechar é: não precisa o homem ler, mas precisa você fazer um bom uso dessa leitura que você vai ter, porque você vai se enquadrar ele. Ah, mas ele não leu e não sabe. Informe, mas não precisa informar. Olha, meu querido, a minha linguagem do amor a partir de agora é toque físico. Então eu quero que você ande de braço dado. Não, ele botou o braço em você, você fala: nossa, eu prefiro assim. Como é bom estar assim. E dê para ele o que ele gosta. Talvez ele goste de uma palavra de afirmação, disso você é único na minha vida. Só você sabe me abraçar desse jeito. Pronto. Você está de fato, né, falando de você, do que você gosta e está notificando o outro do que o outro precisa. Então a gente precisa ser aquilo que a gente falava antes, né? O conhecimento ele precisa ser transformado numa prática para se tornar realmente uma sabedoria. Porque senão você acha que o outro vai ler a mesma informação, ele não vai saber nem onde encaixar e como encaixar. Ele não está sabendo qual é a tua expectativa quando você espera que ele leia o livro. Quando você quer que ele leia o livro, você quer o quê dele? Que ele responda? Que ele te diga, já sei. Você tem como linguagem do amor tempo de qualidade. E eu, com isso, o que eu vou fazer disso amanhã? Né? É, para eles é tudo muito assim, como você falou, parece português, tem que desenhar. É a natureza, né? É um livro que ajuda muito os relacionamentos, aquele O Homem é de Marte, Marte, a mulher a de Mulher de Vênus. Vênus. Mostra muito bem as diferenças, porque a gente não precisa entender a diferença entre os dois, né? Não dá pra você cobrar dele ser como você, senão vai sair do lugar. E quando você entende as diferenças e as potencialidades, você para de brigar por coisas que realmente não é má vontade, não é falta de afeto, é olhar a vida de um outro ponto de vista, Verdade. né? Nossa, total, total, total. E dentro desse mundo todo, o que mais que você gostaria de trazer pra gente de informação, de dicas ou porque agora essa live de Instagram, eu acho que ela tem um tempo pra terminar. Eu não A sei, eu gente já não lembro que está hora. chegando, né? É, já Que são hora que sete, nós sete. começamos? Eu acho que a gente começou. Deixa eu só olhar aqui a última mensagem que eu mandei. Eu acho que foi 7h15 mais ou menos, que a gente entrou. Ou 7h20 no máximo. Alguém que está aqui presente ao vivo com a gente tem alguma dúvida, Alguma algum pergunta? ponto para a gente Fala fechar? pro pessoal. Tem muita gente aqui. Obrigada, gente, por ter participado. Se tiverem alguma pergunta, mandem. Alguma dúvida. Eu vou dar um jeito de escrever e vou postar aquela parte que você falou da. Adorei Gosto e aqui. faço, Adorei não gosto e aquilo. Te manda faço, escrito pra mim que eu vou postar gosto e aqui não no. É faço. super Sim, importante sim. aquilo, gente. E Amei. isso dá para fazer específico, dá para fazer para a área financeira, dá para fazer para relacionamento íntimo, dá para fazer educação filho. Então você vai traçando, dependendo de onde é o nó, seja mais específico. Então na educação dos filhos, o que que eu gosto, né? E meu marido faz? Ah, eu gosto quando ele leva para a escola. Que eu gosto e ele não faz? Putz, ele precisava ter uma conversa, né, sobre a questão dos amigos, de droga, tal. Então, você vai realmente clarificando para você e para o outro.
E muitas vezes é assim, nossa, mas você nunca me falou disso? Como que eu nunca te falei disso? Eu sempre te quis dizer isso, que é esses nós na comunicação. É Então dá para muito fazer inclusive complicado. As específico. pessoas estão sempre presumindo que você entendeu o que ela quis dizer entre as linhas. Ne- Ah, mas eu te falei, mas eu não entendi isso, não foi claro. E aí fica a confusão feita. Exato. Isso E as é duas muito pessoas comum. estão falando a mesma coisa. É. É muito comum. Adorei essa dica, adorei. Agora, rapidamente, aqui a gente tem acho que uns 10 minutos. Eu queria que você falasse sobre as outras coisas que você faz, rapidinho. E já vou dar o heads up da nossa live, que vai ser presencial no dia 17 de abril. Que a gente vai falar sobre a terapia com os pacientes oncológicos e o Instituto Você Merece Viver, que foi aberto não. É, Fundado. fundado ano passado aqui nos Estados Unidos. Desculpa, gente, deu branco. Que é um trabalho muito lindo que dá apoio aos pacientes oncológicos e à família. A gente sabe, muitas pessoas, a Sandra é paciente oncológica, eu tive uma história com a minha família, tem tantas outras pessoas passando por esse momento e a gente precisa mesmo desse apoio. E é muito importante. Tá? A gente vai Bom, falar sobre isso no dia 17 de abril. Mas a isso. Sandra, ela também deu um workshopzinho aqui pra gente que foi muito divertido sobre o Tantra. Na verdade, sobre. Não foi o Tantra em si, mas sobre a energia feminina, sobre os encantamentos femininos, se colocar numa posição, como você ser sexy sem ser vulgar. Foi muito legal, Sandra. Obrigada. Foi muito legal. Eu Pena acho que a que gente não pode falar disso na live, né? pode, não? Com bastante Não sei, cuidado, acho que pode. Certas não palavras sei, realmente não eles sei como que cortam. vai ficar. É, exatamente, eu não sei como é que vai ficar. Mas de uma forma sutil, né? Bom, A Sandra. mas independente disso, se alguém tiver dúvida, enfim, tem aqui meu Instagram, só me mandar um direct. Também dentro do meu perfil do Instagram tem meu WhatsApp, então pode me perguntar lá. Dentro daquilo que eu souber, né? Eu consigo responder. E sou uma pessoa que eu acho que realmente a gente aprende quando a gente está dividindo conhecimento. A Então, gente sempre, multiplica, a gente não é, divide, eu acho. A gente sempre as multiplica. questões são muito bem-vindas. Então, fique à vontade também, se tem alguma coisa mais, né, Ah, mais íntima que precise ser resolvida, dita. você também. Eu não sei, por curiosidade agora, existem casais com conflitos no relacionamento, tá? E na parte íntima também? A maioria, Flavinha. Sério? E aí vai Porque pra terapia porque não tá se dando bem no sexo, é, por exemplo? na verdade, não é porque está não se dando bem no sexo, porque uma das coisas que mais conecta o casal realmente é o relacionamento íntimo. Uhum. Já é uma prerrogativa, né, que um bom relacionamento, e significa um relacionamento de longa duração, com harmonia, ele precisa ter amor, precisa ter amizade e precisa de relacionamento íntimo. Só que a gente sabe, né, pelos animais, e nós somos animais, né, como eu disse antes, relacionais, a gente sabe que os animais, quando estão em cativeiro, não têm o coito. E isso acontece no casamento. Por quê? Porque precisa de conquista, precisa se aproximar. E a gente está dormindo com a pessoa do lado, olha para a pessoa e não deu hoje. Ah, dá amanhã. Não deu amanhã? Dá depois de amanhã. E é isso, vai desconectando. Por quê? Porque dentro de um relacionamento íntimo é liberado um hormônio, mas muito poderoso, que se chama ocitocina. É o hormônio do vínculo. Então, quando o casal realmente está muito desarmônico, a gente percebe que um relacionamento íntimo é uma das principais coisas que parou primeiro. Hum, Aí depois hum, para a admiração, aí depois para a questão da amizade, que é diálogo, conversa, né? Trocar as coisas que a gente troca dentro de uma amizade. Então, o relacionamento íntimo sempre está posto num processo de casal. Porque até os casais que têm uma química muito grande, né? Que são os privilegiados da história, ainda assim, se realmente tem um conflito, se tem muita briga, acaba se afastando. E aí usa o processo, né, a cama como disputa.
como de quem pode mais. Ring. É. Então, uma das grandes questões para a gente, para realmente ter uma saúde no relacionamento, é manter um repertório de uma saúde íntima, de um relacionamento íntimo. É realmente a gente saber que se deixar, vai morrer. Olha, Se gente, olha bobear, aí. tende a morrer. Isso é fato. Tem gente que se preocupa muito com excesso e tem gente que, uma vez por semana tá bom, uma vez por mês tá bom. Gente, acorda que tá bom, né? Eu falo Não tá assim, bom. Deus E deu, pela, fez e isso pra pela gente e é de saúde. graça. Não, pela saúde íntima feminina, isso é uma recomendação, inclusive, para trabalhar os músculos do períneo, E que é também pra muito saúde sério. masculina, próstata e tudo mais. Sim, Também. sim, Não sim, é só pra mulher, não. Né? sim. Aí, Mas gente. existem muitas coisas por trás disso, né? Existe uma questão cultural, existe uma questão religiosa, existe muita coisa por trás, né, dessa questão de um relacionamento íntimo. O fato é que a maioria das pessoas não tem uma saúde no relacionamento íntimo. E isso é as pesquisas que mostram. Nossa, isso é muito triste, né? Porque você Sim, tá porque as casado com a pessoas ficam. pessoa. Sim, as pessoas ficam juntas baseadas num relacionamento mais comercial, né? De dividir despesas, dividir um Parceiros, teto. são sócios da vida, dos É, filhos, isso né? mesmo. E às Isso vezes mesmo. grandes amigos. Eu falava pro meu marido, olha, você tá muito meu amiguinho, pode parar com isso. Vamos lembrar que a gente é casado, né? A Ana Paula escreveu assim, pra se sentir bem, aliviar o estresse, ficar de denguinho. É isso aí. É um Alivia o privilégio, estresse. É né? o melhor remédio, gente, pra Sim, dormir bem, feliz. sim. Eu estava tendo uma aula de hipnose médica, acho que 2 finais de semana atrás, né? E a gente estava estudando a nossa capacidade de gerar eh, toda a química necessária que é mais forte do que os opioides, né? Do que a morfina, que são elementos externos para realmente a gente diminuir a dor. A gente estava tratando de dores crônicas e uma série de outras dores. E aí, uma das questões que veio é isso. Qual que é o melhor, né? Porque a gente sabe, por exemplo, os pacientes oncológicos, quando entram em cuidados paliativos, e realmente às vezes tem muitas dores, né, dentro do processo terminal do câncer, a gente sabe que o mais potente nessas coisas, e inclusive é recomendado, é o processo de hipnose. E por que que isso é tão potente? Porque a gente tem a capacidade de gerar as endorfinas. As endorfinas, elas são mais fortes do que a morfina, mais forte do que os opioides. Então, realmente, quando a gente está numa relação íntima, o que a gente gera são as endorfinas de mais alta qualidade. É como se fosse um processo de geração de um centro de núcleo É atômico. uma É usina, uma usina. é uma usina. Exatamente. É uma usina. Existe uma. Meu marido sempre falou, como que é o nome daquele negócio que você falou? Da bomba, não sei das quantas lá, da energia sexual que gera? Eu não lembro agora. Sim, é Nitrogênio, sei capaz lá de do que. acender não sei quantas lâmpadas. É É uma uma coisa. usina de Itaipu. É uma É. usina de tipo. É uma coisa muito poderosa. Tanto Eu é acho que que foi gera por isso vida, que né? foi por isso que acho que foi considerado, tipo assim, começaram a represar tudo isso e apertar, porque isso era um poder muito grande que o ser humano veio com. E aí as religiões começaram, peraí, vamos tirar isso aqui, porque esse povo tá muito poderoso com isso aqui. E é E aí mesmo. começou a vir um monte de dogma, um monte de pode, não pode, proibições e tal, para tirar esse poder de cocriação com a energia, né, sexual, que é a Kundalini, É isso que enfim. eu ia falar. A gente estuda dentro do Tantra exatamente isso. O quanto de fato uma questão, né, do pico, do clímax máximo, né? Tem que usar códigos. É, O clímax máximo que a gente pode atingir num relacionamento íntimo é capaz de abrir um portal. Você está direto, como se fosse com a tua habilidade de manifestação do seu desejo. E fora que, né, essa troca de energia também é muito
ponto muito importante. Se você está trocando sua energia com alguém que é muito pior que você em termos de vibração, você está ficando com o lixo da pessoa. Eu falo isso, sabia? E a gente Cuidado demora com que você tá com energia. 6 meses para se limpar. Exatamente. Então, assim, a hora que a gente começa a entender a profundidade desse tema, a importância desse tema, a gente começa a cuidar muito mais. Realmente, para a gente estar em harmonia, para aquilo que a gente está trocando, essa energia estar em harmonia, para de fato somar, né? E não subtrair. Porque subtrai, subtrai. Traz. Você começa a ter pensamentos e coisas que você nunca teve antes. Às vezes, Sim, vícios, pensamentos sim, suicidas, sim. depressivos e tudo mais. Não podia falar essa palavra, desculpa. É, e aí você começa a pegar o que tá no campo do outro pra você, que não é seu, né? A E vibração mais sem saber, baixa, né? sem E sem saber, saber. sem saber. Tá aí pros solteiros de plantão que gostam muito de festa e tudo mais, cuidado, né? Com quem você tá trocando energia, porque você acaba ficando com um pouco da pessoa, a pessoa leva um pouco que é seu, acaba misturando tudo e é complicado. Já não é fácil lidar com a da Nem gente, né? Imagina fala, a gente lidar. já tem nossos BO, né, próprio, né, pra lidar, e aí você vai catar BO do outro. Não, não vai não, 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 não. Não vale a pena. É a mesma coisa quando você começa a entender de vinho, não é qualquer vinho que você vai beber, né? Quando você começa a entender o que que o açúcar refinado causa no teu corpo, você vai realmente selecionar muito mais que você vai pôr na boca. É para isso, é para tudo. É verdade, Quanto faz mais você sentido. tem o conhecimento, mais você tem a habilidade de poder escolher. Exatamente. O conhecimento, ele é muito libertador, né? Porque você sai do lugar de, não de vítima, mas te dá esse espaço para você escolher melhor as coisas. Uhum, É poder, na verdade, né? O conhecimento é poder. justamente. É isso aí. É isso, resumiu bem. Conhecimento é poder. Perfeito. Aí você começa a ler rótulo de tudo que você vai comer para ver se tem açúcar refinado, óleo que não presta, não sei o quê. E isso é para tudo na vida, gente. Então olhem as relações, né? E a gente tá falando sobre uma energia íntima, mas amizade também. Amizade também. Você acaba pegando o que tem no campo do outro, sem saber. Você tá muito amiga, tá sempre junto, compartilhando tudo. Daqui a pouco, você tá vibrando igual aquela pessoa lá. É, a gente fala, né? Tem um estudo que diz: você é a média Das das cinco 5 pessoas pessoas. com quais você mais relaciona. Se o Yeah. teu amigo emagreceu, você tem 55% de chance de emagrecer. Se o amigo do seu amigo emagreceu e você não conhece, você tem 35% de chance. Pior, se o amigo do amigo emagreceu, você tem 10% de chance de emagrecer também, sem conhecer. Olha que louco! E a gente tá É falando uma coisa assustador. simples que é emagrecer. Imagine coisas sérias. É o efeito manada, É feito manada. Nossa. né? Aqui no Brasil, a gente está com uma coisa muito séria nesse momento, que é o número de dengues, né? Número de pessoas com dengue. Uhum. E tá virando uma epidemia de um medo, e tá todo mundo atrás da vacina. A vacina Olha. não tem para vender. Se tivesse, era R$ 2.000, né? O que eu nem sei o que é aí. Sei lá, divide por 6, enfim, X. E aí, o que que acontece, né? Tava falando com uma paciente minha que funcionária tá sem ir, escola também com problema, tá todo mundo desfalcado porque realmente as pessoas estão, né, doentes de dengue e dengue mata. Então aqui tá uma questão assim, igual o início do Covid, que tava todo mundo desesperado para pegar a vacina, para me livrar do Covid, tá mesmo bom aqui. E eu disse, cuidado. Cuidado, porque a gente está agindo pelo medo. Isso é efeito manada. Você está se deixando influenciar pelo medo da maioria. Então, cuida, vai filtrando, vai ficando presente, vai ficando consciente. Pera lá, escolha se você quer ir por esse caminho ou não. Porque se você não escolhe, quem vai escolher é a energia mais forte que domina o sistema.
Exatamente. Se você não Infelizmente. tiver forte, você vai dançar. Você vai junto com a manada. Eles É. instalam medo, né? E o pânico no povo por algum motivo maior e a galera vai. É isso. Eu Ô, quero conhecer os Patrícia, amigos a dos amigos, Patrícia, engordei. é Paty, você quer emagrecer, Paty? A a Lucy falando, pessoa, vamos emagrecer aí, gente. a pessoa usa bem a informação, né? Aí ela fala, não foi minha culpa, foi amigo do amigo do Me amigo. engordou. Ai, ai, ai. Mas é isso aí. Foi só uma ilustração, mas foi uma boa reflexão. Vamos procurar os amigos magros agora. É, não vou vou fazer uma lista dos amigos que eu vou excluir, né? É, exatamente. Ai, Mas isso ai, é ai. verdade. É muito verdade isso. Você acaba se modelando ali, você acaba se envolvendo ali, se modelando. Se você começa a conviver com pessoas que bebem muito, depois que você tá bebendo também, ou com pessoas que comem muito, depois que você tá comendo muito também, tudo vai contaminando. Você vai contaminando, não sei se é a É palavra, mas você influenciando. vai influenciando de certa Vira forma. sugestão. É, vira Procurem uma pessoas sugestão melhor que mental. você. Isso é uma boa Então, dica. a, a Sempre boa, procurem. a boa coisa é, da mesma coisa, da mesma forma que tem essa influência negativa, né? Tem a influência positiva. Uhum, Então, assim, é realmente escolher qual é as 5 pessoas com as quais você quer estar mais próximo, né? Sente na exatamente. mesa daqueles que são melhores que você. Exatamente. Dependendo daquilo, procura aquilo que você tá querendo focar pra sua vida e vai. Ah, você quer se dar melhor no seu relacionamento, como marido e mulher? Procure casais que você vê como exemplo, que se dão bem, que fazem um trabalho interior. E vai ali que você vai pegar daquela energia também. Você vai se alimentar, você vai aprender, vai ter como somar. Agora, você tá mal, você vai procurar casal que também tá mal, que tá um falando mal do outro pelas costas, vai piorar, né? Sim, É fato. Ai, mas olha, nosso papo tá uma delícia, mas já tem 1h15 que a gente tá pois é. aqui. Eu não sei como Tá o na hora de Instagram ainda ir, não né? fechou a gente na cara da gente, assim. Mas foi ótimo, ótimo, ótimo ter você aqui, Sandra. Eu falei pra você que 1h30 era pouco. Eu falei, ih, não dá pra nada, mas tudo bem, vamos lá. Mas a gente vai ter o número 2 ao vivo, presencial, aqui no dia 17 de abril. E a Aí. Paty vai estar junto com a gente nesse podcast. Ela nem tá Ela, sabendo, mas ela ela não já tá vai ficar sabendo sabendo, mas agora agora, já tá. que a gente já agendou. E aí a gente vai falar mais sobre a parte de terapias com pacientes oncológicos, mais essa parte do projeto Você Merece Viver, Isso mesmo. certo? Então a gente vai É, ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente você ter compartilhado seu conhecimento aqui com a gente, essa simpatia toda, essa leveza. E quando você fala, a gente sente. E a gente, né? Que você fala com propriedade. Isso é maravilhoso, porque é por experiência, não é por literatura somente, né? Por conhecimento olha, somente. Flavinha, eu agradeço demais a oportunidade. Quero sim estar mais vezes aqui. Todas as vezes que você me chamar, tenha certeza que eu vou fazer de tudo para estar presente, porque isso é uma das minhas missões, né? Multiplicar e multiplicando, de fato, cumprir aquilo que eu vim fazer. Então, você só me ajudou. Então, muito obrigada, foi uma honra estar aqui. Fico imensamente feliz que a gente deu um jeito, né? Minha Não filha, não tem. sucumbimos ao YouTube. Exato, é assim, a água tem que escorrer, ela vai arrumar um caminho. A É gente isso tinha que estar aí, aqui hoje e o caminho aconteceu. Pronto. Não tem problema que não foi no YouTube, foi aqui, mas o conteúdo foi passado. Isso que importa, é né? isso Eu acho mesmo. que a gente deixou uma sementinha plantada no coração das pessoas para se abrirem para terapias e para se tiver com dificuldade procurar um terapeuta de casal. Não Isso descartar, mesmo. assim, sem uma chance de entender o que está acontecendo, se conhecer, conhecer seu parceiro melhor, né? Porque conhecer não é só estar vivendo ali o dia a dia, é muito mais profundo, né? Então, Perfeito. Faço minhas as suas gratidão. palavras. Muito, Gratidão, minha muito querida. Eu obrigada. termino Obrigada a dando um todos. abraço. Abraço para vocês. Beijo, abraço para vocês Tchau, todos que estiveram aqui com a gente tchau. hoje.
E até a próxima, pessoal. Beijão, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.